Você só vive qualquer cenário de morte na sua vida se você assim quiser, porque o poder da ressurreição foi derramado sobre nós. O poder da ressurreição estava sobre Jesus. O poder da ressurreição colocou Jesus dentro do lugar onde as portas estavam fechadas. E aí eu começo a entender por quê, como, por que Jesus fez o que fez. Queridos, prestem atenção numa coisa. Jesus já tinha falado, Jesus já tinha colocado os discípulos para serem os discípulos. Jesus podia ter ressuscitado e ter sido como foi essa obra fantástica. E é pedra que rola, é anjo que senta na pedra, e Jesus que sai, Jesus que aparece. Bem, ele podia chegar e falar: discípulos, estou indo, tudo que eu falei para vocês se cumpriu. Só que tem algo interessante no poder da ressurreição. O poder da ressurreição não deixa ninguém para trás. E Jesus sabia que os discípulos precisavam desse poder sobre a vida deles. Jesus precisava ministrar sobre eles algumas coisas. Por quê? Porque, independente de qualquer coisa, os discípulos esqueceram quem eles eram. Jesus morreu, os discípulos esqueceram quem eles eram. Primeiro princípio que eu quero deixar para você, Irailson, é que o poder da ressurreição, ele nos lembra quem nós somos. Quando nós nos decepcionamos, nos frustramos, alguma coisa morre. Por isso que a gente fala que a pessoa tem que muitas vezes recuperar a confiança, para que renasça uma imagem nova e a pessoa volte a confiar, porque você só confia naquilo que está vivo. Guarde isso, você só confia naquilo que está vivo. Coloca isso na sua vida. Tudo que te faz viver aquém do que você pode viver é um pecado que está atrelado a isso. Um simples pecado de você não ser o que Deus te chamou para ser. Isso é pecado. Pecado não é errar o alvo. Se Deus te chamou para ser algo e você não é o que Deus te chamou para ser, você está em pecado. Misericórdia, apóstolo, como é que faz? Se arrepende e volta a viver o que Deus te chamou para viver. Quando nós nos esquecemos de quem nós somos, nós voltamos a ser quem nós éramos. Sabe por que, apóstolo, que estranho, quando nós esquecemos de quem nós somos, nós voltamos a ser quem nós éramos. Espera aí, presta atenção no que eu estou dizendo. Você evolui, você vai, você cresce. De repente acontece alguma coisa que te faz esquecer de quem você é. Sabe o que começa a acontecer? Você retrocede. Quando Jesus chega com o poder da ressurreição, não é só para milagres, mas sim para levantar os milagres. Sabe uma coisa impressionante? Se a maturidade que o Espírito Santo de Deus trouxe para a vida daqueles discípulos de uma hora para outra, em menos de 10 dias, você vê um Pedro se levantando na frente de milhares de pessoas. Você vê discípulos administrando uma igreja. Por que eu estou falando isso? Porque 10 dias antes, esses discípulos estavam presos dentro de um quarto, com medo. E talvez você esteja aí, me assistindo, preso em casa, com medo. Mas quando o poder da ressurreição vem, meus irmãos, é impressionante, foram 10 dias. Uma mudança drástica na vida daqueles discípulos. Eles saíram do quartinho do pânico, do quarto do medo, e foram liderar uma multidão. Por que você está falando isso, apóstolo? Sabe por quê? Porque o fogo precisa voltar para a nossa vida. E Jesus sabia disso. Jesus ressuscitou para acender a chama no coração dos discípulos. Se você não queima todo dia, não adianta você querer queimar em um culto só, porque vai ser palha. Vai fazer assim, E eu ainda duvido se esse é um fogo, que é um fogo do céu. Nós temos andado no nosso fogo e nos alimentado do que é mais aprazível para nós. E nós temos que nos alimentar de fazer a vontade do Pai. Esse era o alimento de Jesus. Você precisa colocar o fogo de novo para queimar, para que você comece a receber o fogo do céu sobre você. E esse fogo, ele refina. Esse fogo, ele vem e acontece o que aconteceu em Pentecoste. Tinha uma chama acesa que Jesus acendeu 10 dias antes, para que depois viesse um fogo do céu sobre a vida deles.